capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 5 em diante. João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Fica diante dessa atmosfera espiritual que estamos passando. Pode parecer que é fácil pregar, irmãos, mas a gente às vezes não consegue nem falar por a gente sentir tanto a presença de Deus. A vontade que dá é de continuar adorando, de continuar sentindo a presença de Deus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um demonstrando para Deus que Ele é quem Ele é, e Ele faz o que Ele faz, porque Ele é Deus. E diante da última frase que foi louvada aqui pelo Ministério de Louvor, ele, como é que é? Ele entra na prova, como é que é? Ele entra na batalha e prova que você tem dono. Meu irmão, você entendeu o que você cantou? Ele entra na batalha e prova que você tem dono. Ele entra e prova. Para pensar, ainda não comecei a pregar não, mas eu estava pensando. Pensa num gigante te afrontando. Pensa num Golias falando coisas para mim e para você. Eu vou acabar contigo, eu vou te destruir, você é fraco. Aí chega o teu pai, eu entro e você tem dono. Aleluia. Eu entro e você tem dono, você não está sozinho. Aleluia. Mas vamos pregar o que o Senhor colocou nos nossos corações para a noite de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Meus irmãos. Como foi falado aqui, é um pedacinho, é um pouquinho do céu. Quando a gente chega lá. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar. Você pode continuar lendo? Continua lendo. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Pode se assentar, amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quem esteve pela manhã sentiu a presença de Deus, e a gente nós obreiros que ficamos aqui para a reunião de obreiros, né, ficamos para a reunião, alguns foram em casa, outros não, outros ficaram na casa de amigos, a chuva caiu, e de repente alguém pensou assim, já fui de manhã, já recebi muito de Deus, a noite está bom, à noite eu não vou não, mas nós aqui estamos, já recebemos tanto de Deus, irmãos, mas tanto do Senhor, a maneira que o Senhor ministrou cada louvor, a palavra introdutória lida, o momento que nós podemos ofertar ao Senhor, e eu fico pensando quantas pessoas desejariam ter esta oportunidade, quantas pessoas gostariam de estar na casa do amigo, como nós aqui estamos e não tem esse privilégio. Quantas pessoas não têm forças para poder passar um domingo como nós passamos praticamente na casa de Deus? E como isso é bom! E eu fico pensando quando a gente chega na segunda-feira,
Em nossos trabalhos, um fala assim, fui para tal lugar. O outro fala assim, fui para tal lugar. O outro fala assim, fui para tal lugar. E o outro fala assim, fiquei em casa. E aí, Manel, o que você fez? Eu fiquei na casa do Senhor, adorando a Deus. Irmãos, aquilo que a gente faz na casa do Senhor, a adoração, o dia de hoje, ele não vai voltar mais. Hoje nós temos a oportunidade nesta noite de entregarmos para Deus a nossa melhor adoração. Na terça-feira você retornará, você entregará para Deus a sua melhor adoração. Na quarta você retornará, você entregará para Deus a sua melhor adoração, e assim sucessivamente, porque o nosso Deus, ele merece o melhor. E o texto que nós lemos, ele fala sobre a multiplicação dos pães. O Senhor Jesus, em 2 momentos, a Bíblia relata que ele multiplicou pães e peixes. E este momento aqui, nesta multiplicação, nós observamos os 4 evangelistas falando sobre esta multiplicação. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre a multiplicação, e até mesmo o que sobra, os 12 cestos que sobraram, eles narram também esta sobra, que quando o Senhor fala para juntar aquilo que sobrou. E nesse texto da multiplicação, nós vemos Jesus começando a falar. Jesus, ele começa a ministrar, e onde Jesus estava, uma multidão o acompanhava, porque a multidão, é claro que alguns iam por curiosidade, alguns iam para tentar pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, mas boa parte estava ali para poder aprender com o mestre. Boa parte estava ali para ouvir, porque Jesus, ele veio, irmãos, trazendo o evangelho, boas novas, como o pastor Cláudio Martins, ministrou aqui na terça-feira. Ele veio trazendo o evangelho que o povo ainda não conhecia, que os judeus ainda não conheciam, aquelas boas novas que o povo ainda não conhecia, que os judeus não conheciam. Jesus, ele veio pregando. Jesus, ele veio mostrando para a humanidade, quer gregos, quer romanos, quer judeus, a maneira que ele queria que os cidadãos do reino viessem a viver. Então muitas pessoas iam ao encontro de Jesus para ouvir qual é o próximo ensinamento dele. O que ele vai falar agora? O que Jesus vai nos ensinar no dia de hoje? E Jesus sempre, quando esta multidão se reunir, nos 2 momentos da multiplicação, nós vamos observar isso. O tempo vai passando, as horas vão se avançando, e Jesus, ele vai olhar para a multidão, ficou falando, ficou ensinando, e eu quero aqui, neste primeiro momento, abrir um parênteses nesta mensagem, que Jesus, ele não estava preocupando-se com a situação dele. Jesus, ele estava se preocupando-se com a situação das pessoas que estavam ao seu redor. Ele olha para os seus discípulos e ele não está se preocupando. Interessante, a Bíblia não fala em nenhum dos 2 momentos, nenhuma das 2 multiplicações, que algum discípulo levou água para Jesus. Que algum discípulo perguntou: mestre, o senhor já está falando há muito tempo. Mestre, é melhor o senhor parar de falar por hoje, o senhor já falou demais. Já falou por muitas horas, falou demais no sentido de falar por muito tempo, né? Já falou por muitas horas. O senhor já deve estar cansado, mestre. Mestre, é melhor o senhor repousar por enquanto. Não. O que a Bíblia vai mostrar para mim e para você é que Jesus, ele vai olhar para a multidão. O evangelista Marcos, ele vai nos informar que Jesus olha para a multidão e Jesus tem compaixão da multidão. Jesus, ele olha para a multidão, mas ele não olha simplesmente para aquela multidão como uma multidão de ouvintes. Ele não olha para aquela multidão como uma multidão, de repente, de curiosos, de pessoas que estavam ali ouvindo por ouvir, não. Ele olha para a multidão está o dia todo me ouvindo, e eu preciso fazer algo para saciar a fome desta multidão.
Querido, todas as vezes que o povo de Deus se reúne, que o povo de Deus está unido, reunido para adorar, para louvar ao nome do Senhor, às vezes parece que não está acontecendo nada, às vezes parece que a resposta não está vindo, mas Deus está olhando para mim e para você. Olha lá aquele meu filho, olha lá aquela minha filha, ele já está tanto tempo ouvindo a minha palavra, me adorando, me exaltando, eu tenho compaixão dele, eu farei algo pela vida dele. Ainda que às vezes nós não estejamos vendo, porque o nosso problema é o imediatismo. O nosso problema é que nós queremos ver resultados de uma hora para outra. O nosso problema é que nós queremos ver as coisas acontecendo em um estalar de dedos, em um piscar de olhos. Tem coisas que Deus já decretou para a minha vida, que eu ainda não estou vendo. De repente eu nem ainda pensei naquilo que decretou para a minha vida e você também não. Mas Deus já assinou e no tempo certo Ele vai liberar a bênção para cada um de nós. Porque Ele está olhando para cada um de nós e está observando as nossas necessidades. Qual era a necessidade de um povo que ficou horas ouvindo a palavra de Deus? O povo estava com fome. E o interessante é que não tinham só homens, tinham mulheres, provavelmente também crianças, tinha uma multidão, 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Se você fizer uma comparação nos dias de hoje, nós vamos observar, às vezes, que a igreja é composta por 60%, 70% de mulheres. E se a gente levar um pouquinho lá para trás, imagine, então, se 70% de mulheres estavam naquele lugar, levando em consideração de 5.000 homens. Os bons de matemática, e eu não sou, não vou fazer essa loucura agora de tentar definir quantas mulheres ali estavam, mas era uma multidão, irmãos, era muita gente. Era um grupo muito grande de pessoas. Jesus, ele olha para aquela turma, e Jesus, ele vai olhar para aquele pessoal, para aquela situação, e ele não está preocupando-se com ele está preocupando-se com o seu povo, ele está preocupando-se com aqueles que se preocupam em ouvir a sua voz, ele está preocupando-se com as ovelhas que desejam entrar no aprisco dele, ele está preocupando-se comigo e contigo. Repito, ainda que você não tenha visto, ainda que a sua janela ficou aberta nesta tarde, e entrou água e molhou alguma coisa, ainda que de repente por esses dias a sua rua encheu d'água, ainda que de repente o desemprego chegou na sua mesa, a carta de desemprego chegou à sua mesa, ainda que de repente uma enfermidade acometeu a sua família, o seu vínculo familiar, ainda que de repente aconteceu alguma coisa que te entristeceu, que te deixou para baixo, independente das circunstâncias e das problemáticas da vida, entenda, Deus continua preocupando-se com você. Todo pai, toda mãe, quando procura ensinar algo para o filho, está lá o filho fazendo os exercícios escolares, e o filho está com alguma dificuldade naquela situação ali. Alguns vão ser mais voltados para exatas, outros vão ser mais voltados para humanas. Alguns vão resolver os problemas lá de matemática, química e física, e outros vão resolver outros problemas. O Tiago, ele não me pede nada de matemática, nem química e física. Mas de vez em quando ele, pai, dá uma olhada aqui nessa redação, vê o que o senhor melhora aqui, o que o senhor acha e tal, porque eu já sou voltado mais para o lado de humanas. Mas nenhum pai e nenhuma mãe vai resolver o problema para o filho, entenda, sem que antes o filho tente resolver. Nem o pai vai resolver aquela situação do filho sem que antes o filho ele tente resolver. Deus, em determinados momentos nas nossas vidas, ele está olhando para mim e para você, e o Senhor está falando para nós, faça isso. Aí eu falo, Senhor, mas isso é muito difícil, e eu não movo um braço, eu não movo uma mão, eu não movo um pensamento para tentar equacionar, resolver,
aquele problema. E Deus, Ele sabe da minha e da sua capacidade, até onde eu e você conseguimos alcançar. Deixa eu dar um exemplo. Imagine se eu tivesse que pegar algo naquela letra ali em cima, Jesus. Eu conseguiria pegar, sim ou não? Claro que conseguiria, com uma escada. Claro que eu conseguiria. E não adianta eu falar para o Senhor, Senhor, eu preciso tocar ali naquelas letras para eu retirar, de repente substituir, e eu não tenho condições. Aí Deus, Ele vai olhar, Manuel, tenta. Senhor, eu não tenho condições. Aí Deus vai olhar para mim, Manuel, continue tentando. Senhor, eu não tenho condições. Aí Deus vai olhar para mim e vai falar assim, Manuel, olhe ao seu redor e veja se você não tem condições de fazer. Está entendendo? Porque às vezes, apesar de Deus olhar para mim e para você com compaixão, algumas coisas acabam não acontecendo no meu tempo e nem no seu tempo. É porque Deus está nos treinando, está nos moldando para que nós venhamos a alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele não vai me fazer levitar. Ele não vai me fazer flutuar para fazer algo que eu posso realizar, para que eu possa fazer. Jesus então olha para aquela multidão e Ele vai falar para os seus discípulos o seguinte: onde compraremos pão para estes comerem? É interessante frisar que João é o único que vai narrar o versículo 6, mas ele dizia isto para experimentar. Onde eu vou comprar pão? Onde nós vamos comprar pão? Para tanta gente. Alguns estudiosos chegam a fazer algumas contas e dizem que para alimentar toda aquela multidão precisariam aproximadamente de 800 denários, o que era mais ou menos 8 meses de salário de um trabalhador daquela época. Como é que eles iam conseguir aquilo tudo? De uma hora para outra, de um dia para o outro? Como que eles iam conseguir? Mas Jesus, Ele faz esta pergunta porque Ele sabia o que ia acontecer. Ele estava apenas testando, provando. Lembra de Deuteronômio capítulo 8? Vamos parar para analisar comigo? Vamos voltar lá no livro de Êxodo. Nós observamos que Moisés, ele liberta o povo de lá. Deus liberta o povo, deixa eu me corrigir, por intermédio de Moisés. O povo vai caminhando, o mar está diante dele. Deus, ele não podia fazer ali outras coisas, ou outra maneira, ou outra forma para o povo sair do Egito, sim, mas o primeiro desafio foi o mar vermelho diante do povo. Deus abre o mar, o povo passa, o povo peregrina aproximadamente 40 anos, e em Deuteronômio capítulo 8 vem nos ensinar que durante este período Deus provou o povo. Durante este período Deus mostrou para o povo se o povo estava realmente com Ele ou não. Tem coisas que Deus já falou para eu e para você fazer, porém Ele está esperando a nossa ação. Tem coisas que o Senhor, Ele quer realizar nas nossas vidas, porém Ele quer que eu e você venhamos a dar o primeiro passo. Tem coisas que o Senhor está já ministrou e vai continuar ministrando em nossos corações, e a gente fala, Senhor, mas está muito difícil, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, como nós vamos resolver esse problema? Mas entenda, pare agora e pense, Ele já te perguntou, mas Ele tem a resposta para a sua vida. Ele já te deu o problema, ou colocou o problema, mas Ele já tem na palma da sua mão a resposta para os nossos problemas. Os discípulos, imagine, dizendo melhor, uma multidão reunida. Como nós vamos comprar pão? Como nós vamos alimentar essa turma? E Filipe, ele vai chegar e, olha, não temos muito, temos 200 dinheiros, não tem como a gente fazer nada com isso. Aí eles vão observar aquele menininho com 5 pães e 2 peixinhos, que virou até louvor. E Jesus, então, ele vai realizar um milagre. Mas eu quero ainda continuar a dizer que nesse momento que Jesus, ele está ministrando ou perguntando aos seus discípulos, e a resposta vem, e Jesus, o versículo diz que ele já sabia o que ele ia fazer. Eu quero, primeira coisa,
a nos alertar nesta noite é que Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Ele sempre tem as respostas na palma da sua mão. Imagina você viajando, está no seu carro, está lá com o Waze ligado, e de repente, o seu celular deu um tilt, o seu celular apagou, você não sabe o caminho, você nunca foi por esse caminho, não tem como ligar o Waze, o que você faz? O Waze de Jesus nunca desliga, porque ele não perde o controle. Imagina você fazendo um trabalho da faculdade, o TCC, o trabalho final, e você não salvou, porque só Jesus é quem salva, e de repente acabou a luz. E não tem como você recuperar aquele documento de jeito nenhum. Você já escreveu 70 páginas e você então foi pego de surpresa. Se você soubesse que a luz ia apagar, ia acabar, você já teria salvo e você já teria ali disponibilizado salvar automaticamente e por aí em diante. Mas a gente, às vezes, nós somos pegos de surpresa, mas Jesus não é pego de surpresa, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Quantas vezes, irmão, a gente sai de manhã para o trabalho, deixa as janelas abertas, e de repente, 4 horas da tarde, você olha, meu Deus, vai chover, deixei as janelas abertas com Jesus. Isso não acontece, porque Ele soube do ontem, Ele sabe do hoje e Ele sabe do amanhã. Por isso que eu costumo dizer que até a meteorologia erra. Quase todos os dias eu vejo a meteorologia do dia. E aí eu vejo, fecho a janela, não fecho. Vou assim, vou assado, levo guarda-chuva, não levo. E às vezes a meteorologia fala, vai chover e não chove. Às vezes ela fala, não vai chover e acaba chovendo. Porque eles erram. Na verdade, eles nem erram o diagnóstico. Por quê? Eles fizeram um diagnóstico no momento que eles puderam. Só que Deus pergunta para Jó, Jó, a chuva tem pai? Me responde se você pode dizer, Jó. Jó, de onde vêm os ventos? Às vezes eles estão olhando para o momento, eles estão olhando, mas de repente Deus vai mandar um vento, Deus vai mandar uma mudança de tempo, e quando a Bíblia nos ensina isso, operando Deus, quem impedirá? Não há surpresas para Deus. Deus lembra quando Judas foi trair Jesus? E ele dá um beijo em Jesus, e Jesus faz aquela pergunta para Judas, amigo, a que vieste? Lembra que antes de Judas chegar, Jesus estava orando, Jesus estava lá orando no jardim do Getsêmani, Pedro, Tiago e João tirando um cochilinho, e aí Jesus vai lá, vocês não podem vigiar comigo nem um tempinho? Aí, acho que eles acordaram, voltaram, começaram a orar ali. Aí Jesus vai orar mais um pouquinho, depois volta e encontra eles dormindo. Isso não surpreende Jesus. A traição, a negação de Pedro não surpreendeu Jesus. A traição de Judas não surpreendeu Jesus. O Pilatos, o Herodes não surpreenderam Jesus, ele sabia o que ia acontecer, mas Jesus é aquele que fala e ele cumpre. De repente, algumas pessoas não entenderam que ele ressuscitaria ao 3º dia, mas ele disse que ele iria morrer, ao 3º dia ele ressuscitaria e estaria novamente com seus discípulos, e assim aconteceu. Por quê? Porque aquilo que Deus fala não tem surpresa. O mundo não consegue surpreender a Deus. Deixa eu te falar uma notícia que todo mundo sabe: Jesus, ele vai voltar, e podem se levantar governadores, imperadores, presidentes, reis e tudo quanto mais aí, de direita, de esquerda, de centro, de baixo ou de cima, não importa, levantarão-se a todos, mas Jesus, ele tem poder para fazer conforme a sua vontade. Então ele não perde o controle. Sempre tudo vai estar na palma das suas mãos. Ele não é pego de surpresa. Nada vai surpreender a Jesus. Ele sabe o que fazer. E como é bom quando nós estamos ao lado de alguém que sabe o que fazer. Como é bom nós estarmos ao lado de alguém
que tem condições de fazer algo melhor e a gente aprender com esta pessoa. É o caso de Jesus. Ele sempre estava mostrando para os seus discípulos: fiquem tranquilos, porque eu estou aqui ensinando a vocês, porque quando eu não estiver mais aqui, eu enviarei o Consolador, e o Consolador habitará em vocês e continuará dizendo para vocês como vocês devem fazer. E aí, irmãos, outra coisa que a gente aprende nesse texto é que, apesar de Deus ser todo-poderoso, existem momentos que Ele vai fazer de acordo com aquilo que nós temos. Quem criou do nada tudo? Deus. Do nada. Com a sua voz, com o seu verbo, Ele criou todas as coisas. E por que Ele precisava de pães e peixes para multiplicar? Naquele momento, Ele poderia abrir uma... Como é que é? Panificadora, é isso? Panificadora. Né? Uma peixaria. Naquele momento, Ele poderia transformar pedras em pães, sim ou não? Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai. Do nada Ele faz tudo, mas tem coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que Ele quer estar contando com o pouco que eu e você, com aquilo que nós temos. Lembra daquela mulher que foi em busca do profeta? Aquela mulher foi ao profeta, o marido dela tinha morrido, os filhos seriam levados cativos, e o profeta, o que? Parou para pensar que o profeta não dá nem muita ideia para ela? Não tem dinheiro não, vão levar meus 2 filhos, meu marido morreu, a gente tem dívida. Aí o profeta vira para aquela mulher: o que você tem em casa? Ele não pergunta mais nada, não faz relatório de nada. O que você tem em casa? Aí a mulher responde: a tua serva, não tem muito não. Pega vasos emprestados, não poucos, pega muitos vasos, e entra você e teus filhos e fecha e vai derramando azeite. Irmãos, é no pouco que nós temos que Deus quer realizar o milagre na nossa vida. O que você tem nesta noite? Eu tenho um pouquinho de fé. É neste pouquinho de fé que o milagre vai acontecer na sua vida. O que você tem nesta noite? Eu tenho um pouquinho de azeite. É neste pouquinho de azeite que o Senhor vai multiplicar na nossa vida, e Ele quer simplesmente perguntar para mim e para você: o que nós temos nesta noite? O que você tem para eu realizar o milagre na sua vida? Só que não dá para a gente, irmãos, falar que não tem nada, não tem jeito, não tem solução, porque Ele sabe daquilo que eu tenho, Ele sabe daquilo que você tem, e Ele sabe como agir com o pouco que nós temos. Ele sabe que o pouco na mão dele torna-se muito. Ele sabe que o pouco na mão dele, o que Ele quer, irmãos, dos discípulos? Ele quer atitude, Ele quer comprometimento, Ele quer que os discípulos também olhem para a multidão, sintam a mesma compaixão e vamos fazer alguma coisa. O que o mestre está pedindo? Ele está perguntando o que nós temos. Opa, vamos agora procurar. Vamos agora procurar, mas o que são 5 pães e 2 peixes para alimentar esta multidão? E de repente você está se perguntando: eu passei 2020, eu passei 2021 e nada ainda aconteceu na minha vida, e eu já estou em fevereiro de 2022 e ainda não aconteceu. O que é esse pouquinho da minha fé para algo tão grande que eu estou pedindo para Deus? Pegue esse pouquinho da sua fé e coloque e deposite no altar do Senhor, porque o que Deus precisa é do pouco que nós temos, irmãos. Não negligencie aquilo que Deus tem te dado. Não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló que olhou para trás? Deus já tinha determinado o que era para ela fazer, para Ló fazer, mas aquela mulher simplesmente vai olhar para trás e é transformada em uma estátua de sal. O milagre que você precisa, que nós precisamos, ele é grande. O milagre que nós estamos desejando, pedindo a Deus e orando, ele é grande, mas se nós nos acomodarmos e nos acovardarmos, o milagre não vai acontecer em nossas vidas.
Eu estava ouvindo um pastor semana passada, comentei até com a minha esposa que ele falava o seguinte: olha, quando eu quero comprar um carro X, ele fica dirigindo dele, imaginando ele no carro X. Aí ele falou assim: Flauzino, eu não tenho dinheiro para comprar o carro X, mas eu me imagino no carro X. Ele fala assim: quando eu quero comprar uma casa, né, ou quando eu me mudo de casa, eu quero morar naquele local ali, eu não tenho condições para fazê-lo, mas eu entro na minha casa e fico imaginando-me na casa que eu quero morar. Aí a gente pega lá em Provérbios, quando a Bíblia diz: como você vê a sua alma, assim você é. Como você está se vendo diante da adversidade? Como você está se vendo diante dos problemas? A Bíblia nos ensina: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua fé será pequena. A sua fé será pouca. Então, diante daquilo que está acontecendo, pegue o pouco que você tem e coloque nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que Ele precisa fazer na minha e na sua vida, meus irmãos. Ele sabe. Ele é Deus. Já parou para imaginar a complexidade de um corpo humano? Já parou para imaginar que dentro da medicina existem várias áreas, né, de conhecimento científico, e cada médico atua em uma determinada área? Já parou para imaginar? Alguém fez canal em dente na década de 80 aqui? Na década de 80? Imagine você fazendo canal de dente nos dias de hoje. Irmão, não dói nada. Não dói nada, a medicina evoluiu. A medicina avançou. O pessoal antigamente tinha um medo terrível de fazer canal, porque era dor, que não sei o quê, que bababá, demora muito. E é Deus quem vai dando inteligência para o homem. É Deus quem vai fazendo com que o homem vá criando, vá inventando. O homem não faz nada, irmãos, sem antes Deus dar para ele. Entenda isso. Deus dá inteligência, conhecimento para o homem, mas é Deus quem dá, porque Ele sabe do que o povo dele precisa. Então, diante da complexidade humana, diante da complexidade, né, das galáxias, por exemplo, que não existe só uma, diante da complexidade, estávamos estudando recentemente no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e falava que se o Sol tivesse 1 centímetro a mais próximo da Terra, não tinha como ter vida aqui na Terra. 1 centímetro a mais, o céu, o Sol, perto da Terra, não haveria condições de ter vida humana aqui. E quem... Deus sabe por quê? Porque Ele sabe o que Ele faz. Então, diante dos problemas da vida, fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele quer apenas que nós nos disponibilizemos para realizar. Mas eu sei pouco, mas fique tranquilo, que o pouco que você sabe, com a infinitude que Ele é, Ele faz muito em nossas vidas. Mas eu não tenho muito. Fique tranquilo, que o pouco que nós temos, com muito que Ele é, que Ele tem, Ele faz muito em nossas vidas. Basta a gente pegar e depositar aos seus cuidados. E aí Jesus, Ele vai pegar os pães e peixes, vai dar graça, e Ele vai distribuir, vai repartir aos seus discípulos. Os discípulos pegam esses pães e peixes e repartem para a multidão. É interessante que o milagre que Deus realiza, então, naquele momento, não era para ficar somente com os discípulos. O que adiantaria Jesus multiplicou pães e peixes e o milagre ficasse nas mãos dos discípulos? Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus não teria condições de alimentar de dar comida na mão de cada pessoa. Ele perderia muito tempo. Então Deus é estratégico. Aquilo que Deus está dando para mim e para você é para que nós venhamos a abençoar a outras pessoas, é que nós venhamos a pegar e que nós venhamos a distribuir, é que nós venhamos a pegar do Senhor. É claro, nós vamos manter a nossa vida, mas nós também vamos ceder para outras pessoas, porque para entrar aqui precisa sair. Para pensar no seguinte: quando você vai na pizzaria, na churrascaria, você come, tem gente que come 1 hora, tem gente que come 10 minutos,
Tem gente que come 3 horas. Só que chega um momento que essa pessoa, ela para de se alimentar naquele dia. Por quê? Ela já está satisfeita. Não tem como mais entrar nada. Se essa pessoa voltar 2 dias depois, no mesmo local, na mesma situação que ela entrou na primeira vez, ela vai comer a mesma coisa. Por quê? Porque Deus dá, irmãos, e precisa passar por nós para que Deus continue nos dando. E quanto mais Deus vai nos dando, mais nós vamos abençoando pessoas. E quanto mais nós vamos abençoando pessoas, mais Deus vai nos dando. E esse processo vai se repetindo na vida daqueles que servem a Deus e que entendem que nós somos apenas um canal para abençoar vidas e vidas e vidas por onde nós estivermos andando. Então nós precisamos, né? Cada um vai distribuir aquilo que Deus tem dado, irmãos. O que Deus tem te dado para você distribuir. E eu, nesse momento agora, eu não quero falar de valores, de objetos, não. Deus tem te dado um ministério, Deus tem te dado um dom, Deus tem te dado um talento. O que você tem feito com isto que Deus tem te dado? Você vai reter? E você vai ficar retendo até quando? E você vai ficar segurando até quando? Vamos parar para pensar. Se nós aqui, se todos nós aqui, né, que ministramos no altar, quem toca, quem prega, quem canta, né, quem dá aula, já imaginou se nós não vamos fazer mais? Não vamos fazer mais. E aí? Como é que a igreja do Senhor, ela estaria? Então, se Deus nos colocou aqui, é para você receber de Deus e passar para os irmãos. É para você receber de Deus e multiplicar para as pessoas que estão ao seu redor. É para que você continue exercitando aquilo que Deus ele tem dado para mim e para você. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender melhor. Pega uma bicicleta. Pega uma bicicleta. Deixa lá no tempo. Sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. Você não faz a manutenção dela, você não lava, você não cuida dela. Daqui a 10 anos, qual é o estado dessa bicicleta? Imagine um carro, e por aí vai. Porque tudo para funcionar bem precisa estar em movimento, meus irmãos. Tudo para funcionar bem precisa estar em movimento. Os mecânicos, eles dizem que o carro ele tem 2 problemas. Quando você anda muito com ele e quando você não anda com ele. E eu fiquei pensando, quando um falou isso comigo, aí foi, mano, porque quando você não anda com ele, acontece que as peças ficam lá e o tempo vai passando e vai corroendo, e o tempo vai passando e o tempo vai corroendo e vai corroendo, e quando você vai usar o carro, ele não. E quando você usa muito, é o desgaste da peça. Mas o Senhor, como um bom mecânico de vidas que Ele é, quando a gente quando nós estamos nos sendo usado por Ele e nos desgastando na obra dEle, a força de hoje vai acabar, mas daqui a pouco Ele renova. A gente chega em casa hoje, irmãos, cansado, moído, que dia! Passamos horas na casa do Senhor adorando, mas eu falo por mim, e eu não sei se você pensa ou está sentindo-se do mesmo jeito, mas eu particularmente nesta hora não estou cansado, e eu creio que a minha semana vai ser uma semana de disposição e de disponibilidade dobrada. Sabe por quê? Porque Deus é quem habita em nós, e Ele sabe que da força que nós colocamos hoje em sua obra, no momento de louvor, de adoração, os ensaios que foram realizados aqui, Deus ele está cuidando do teu e do meu amanhã, então não se preocupe. Paulo ele diz que ele se gastou e se gastaria na obra do Senhor, por isso que eu me gasto na obra do Senhor, disse Paulo. Ainda aqui, disse Paulo, amando-vos mais, serei menos amado. A preocupação de Paulo era fazer a vontade de Deus. A preocupação de Paulo, independente do que estava acontecendo ao seu redor, era pegar o que ele recebeu de Deus e distribuir para as pessoas. Pega o que você tem recebido de Deus e distribui para as pessoas. Deus, ele continua contando contigo. Deus, ele continua contando contigo. E deixa eu só falar algo aqui, porque hoje é culto do amigo. Um amigo conta com outro amigo.
O teu amigo Jesus pode contar contigo a partir de hoje. O teu amigo Jesus, ele pode contar contigo. Ele está falando, Manuel, eu continuo contando contigo. Mas, meu amigo, eu estou cansado. Manuel, eu continuo contando contigo. Mas, meu amigo, eu estou passando por essa adversidade, por essa luta, por esse problema. Manuel, eu continuo contando contigo. E Deus também está falando para você nessa noite. Fulano, fulana, minha filha, meu filho, eu continuo contando contigo. Meus dons e talentos são para quê? Meus dons preciosos são de quem? E o que a gente tem feito com isso? Deus tem te dado dons, igreja. Deus tem nos dado talentos. Peguemos isso e multipliquemos para a glória do nome de Jesus, irmão. Jesus, eu vou terminar dizendo o seguinte, em Marcos capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus, ele olha para a multidão e ele, o mesmo texto, a mesma situação, narrada agora então por Marcos, e ele vai olhar para a multidão e vai ver uma multidão como ovelhas, só Marcos vai falar isso, que não tem pastor. Alguém pode me ajudar aqui, não? Como ovelhas, para a gente terminar orando, que não tem pastor. Ele olhou para aquela multidão, uma multidão desgarrada, uma multidão que estava andando sem direção. E a partir daquele momento, quando estava ouvindo o mestre, Jesus olha para aquela multidão, não é mais uma multidão, são ovelhas. E essas ovelhas precisam de um pastor. Irmão, querida, toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha precisa de um pastor. Jesus, ele vai então não somente saciar a fome daquelas pessoas, não somente saciar a necessidade humana daquelas pessoas, mas Jesus vai também saciar a necessidade espiritual daquelas pessoas. E primeiro, ele sacia a necessidade espiritual. Primeiro ele alimenta com a sua voz, depois ele alimenta com pães e com peixes. O milagre nas nossas vidas vai acontecer quando a gente começar, ou vai continuar acontecendo, dizendo melhor, deixa eu me corrigir, quando nós paramos para nos alimentar da voz do Senhor. Domingo passado aqui eu falei sobre o bom pastor, que leva as suas ovelhas a campos verdejantes. E Jesus aqui em Marcos capítulo 6, ele olha ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu do povo porque o povo estava andando desgarrado. Ovelha é para viver em aprisco. Ovelha é para ser cuidada pelo bom pastor. Ovelha é para estar em comunhão com Cristo. Irmãos, outro parênteses aqui. Hoje, no mundo que vivemos, existem os desigrejados. Com todo o respeito, de repente, quem está assistindo. Mas para nós nos considerarmos ovelhas, nós precisamos estar em um rebanho. Não dá para ser ovelha sem pastor, irmãos. Não dá para ser ovelha longe do rebanho. Então, nessa noite, o Senhor tem falado para mim e para você. Eu quero alimentar a sua necessidade física, aquilo que você precisa, mas antes, eu quero te alimentar daquilo que vai fazer uma diferença na sua vida, não só agora, que é da minha palavra, para você caminhar. Lembra que o Senhor falou para Elias? Elias, levanta e come, porque muito longa é a tua jornada. Coloca-te de pé nessa noite. Todas as vezes que o Senhor Jesus, ele vai olhar alguém, e ele vai ver que essa pessoa precisa dele, ele se compadece. Ele sente amor a ponto de ir ao encontro das pessoas. Jesus, ele nunca desprezou um coração. A questão não é quem erra e quem deixa de errar. A questão para Jesus é quem erra e não se arrepende,
e quem erra e se arrepende. Essa é a diferença de Judas para Pedro. Costumo dizer, Pedro negou, Judas traiu, João acompanha Jesus até o Calvário. E os demais? Também ficaram com medo. O que é pior? Eu me esconder, mas nós não dissemos que estaríamos com ele? O que é pior? Eu negar? O que é pior? Eu trair? A questão é que Pedro, ele chorou. Marcos narra isso, Lucas dizendo melhor. Pedro, ele chora quando o Senhor olha para ele. É um olhar dizendo, Senhor, eu falei, não é remorso, é arrependimento. Ovelhas se arrependem quando erram, porque ovelhas entendem que o seu pastor tem dado um máximo, e já deu o máximo na cruz do Calvário. E quando as ovelhas erram, as ovelhas se arrependem. E ovelhas precisam disso aqui, irmãos. Desse ambiente, dessa atmosfera. Ovelhas precisam estar juntas, reunidas. O que é a igreja? Se não um grupo de pessoas que erram, um grupo de pessoas que erra, me corrigindo, que falha, porém, que se arrepende. O que é a igreja? Esse grupo de pessoas que erra, se arrepende e que cada um vai fazendo uma coisa. Um toca, outro canta, outro prega, um fica na portaria. Quando abre o estacionamento, um fica no estacionamento. Um faz comida, um prepara o alimento físico, o outro prepara o alimento espiritual. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Um limpa a igreja, outro cuida do som, outro cuida da mídia. Isso é ser igreja. Pastor, mas eu venho para cá e eu não faço nada disso. Mas você adora a Deus e isso é ser igreja. Mas você levanta a mão, você se prostra, você ora, você pede, você clama, você busca. Isso é ser igreja. E nessa noite, queridos, eu não sei como você entrou aqui, mas Jesus, ele quer saciar a nossa fome física e espiritual. A física, ele já tem saciado. Por quê? Todo dia tem lá o Menefly na mesa, né? Ainda que seja o arroz, feijão e o disco voador, mas tem, né? Ainda que seja o pão na manteiga, com manteiga, né? Um dia você come pão com manteiga, no outro dia você come manteiga com pão, assim vai. Tem todo dia, não tem faltado nada. Mas às vezes nos falta isso aqui, ó. O pão com manteiga, eu posso até comer no trabalho, mas isso aqui, irmãos, eu preciso estar reunido. Ainda que a gente leia em casa, adore em casa, cante em casa, estude em casa, pregue em casa, mas isso aqui é fundamental, estarmos unidos no aprisco do Senhor. Nós vamos orar nessa noite. Fazer uma oração aqui. E nessa oração, nós vamos orar por todas as ovelhas do aprisco do Senhor. Eu sei que você já orou aqui por amigos, que de repente estão afastados, estão enfermos. Mas nessa hora, ore uma vez mais por eles. E antes de nós orarmos, apenas perguntar ao Senhor: existe alguma ovelha nesta noite que deseja reconciliar-se com o Senhor? Ou aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? No nosso meio existe alguém, alguma ovelha. Você que andou por aí, andou por lá, andou por acolá. E um momento ou outro você se desgarrou do rebanho. E nessa noite você veio até aqui, que na verdade você não veio sozinho. Foi o teu amigo que te trouxe. Mas eu não fui convidado por ninguém, mas Jesus te convidou até aqui nesta noite. Aquele anúncio que você de repente viu nas redes sociais. Irmão, não tem coincidência com Deus não, irmãos. É Deuscidência. Se acessou no momento que estava passando lá, o anúncio lá do culto, da atividade da igreja. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante uma de suas mãos assim. Nós queremos orar por você. Ou quem sabe você deseja se reconciliar com o Senhor. Se não há, irmãos, vamos orar por todos. Que o Senhor, Ele possa continuar a ministrar em nossos corações e se alimente da palavra de Deus.
Porque amanhã no seu trabalho, amanhã na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, os pastores não estarão lá, seu líder não estará lá, mas Jesus continuará contigo até a consumação dos séculos. Pai, nós louvamos ao teu nome nesta noite. Graças te damos a Deus por estarmos reunidos em sua casa, em sua presença. Uma vez mais, obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Obrigado a Deus pelo cuidado, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tens entrado na nossa batalha, em nossa guerra. É uma linguagem que as pessoas muito usam, comprado o nosso barulho, Senhor. Obrigado porque somos fracos, indefesos. Obrigado, Senhor, porque às vezes não sabemos como falar, o que falar, como agir, o que fazer. Às vezes até sabemos, mas não temos forças, Senhor. Mas o Senhor intercede por nós. O Senhor entra na nossa batalha. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E leva diante de ti. E o Senhor, como um bom Pai, como um Pai maravilhoso que é, tem nos levado a campos verdejantes e às águas tranquilas. Continua a fazer isso em nossas vidas, Senhor. Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, até o Senhor voltar. Porque quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor nos tirar dessa terra, através da falta do fôlego de vida, nós temos a certeza de que sempre estaremos contigo. E lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá tristeza, porque o Senhor enxugará, como diz a tua palavra, dos nossos olhos toda a lágrima. E nós aqui, a tua igreja, continuamos a aguardar por isso. Obrigado, bom pastor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós aqui continuaremos a te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém.